Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, canal aberto em sinal digital, pelo canal 4 da NET e também pelo portal riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. A TV Câmara, neste mês de março, está trazendo em seus programas de entrevistas personalidades que fazem parte da história de Rio Preto, que completa 164 anos. E o Câmara Cidadania não poderia ficar de fora. Nosso entrevistado de hoje tem uma relação muito sólida de amor para com a cidade e retrata isso em seus livros e em suas telas, mostrando o lado simples dos primeiros caipiras e povoadores dessas terras de São José. É com muito prazer que nós recebemos o escritor e artista plástico renomado Jocelino Soares. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Jocelino. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Aliás, estava aguardando esse convite, porque eu vejo vocês, né? Falei, puxa vida, quando é que eu vou lá na TV Câmara? Olha aí, chegou a hora. Chegou o dia. Juscelino, você nasceu e cresceu na roça. Sim. Entrou para a Polícia Militar, presumo que por gosto e até para garantir o sustento da família e da própria arte. Sim. E sempre teve uma ligação com a terra, suas origens, e ao mesmo tempo pela leitura, desde criança. Sim. Nós queremos saber, quando você começou a colocar em prática os seus sonhos de retratar nas telas o homem do campo e, ao mesmo tempo, criar histórias nos seus livros? Pois é, Milton. Essa história começa ainda na roça, né? Eu senti um desejo muito grande de me manifestar, né? Os primeiros desenhos surgiam nos carreadores, quando chovia, aquela areinha depois da chuva, né? De 2, 3 dias, aquela areia. Era a plantação de café? A plantação de café. Você fala em carreadores, a gente lembra do carreador de café. E aí os primeiros desenhos ali, depois nas paredes das taperas, casas antigas, não é? E claro que eram desenhos infantis, desenhos primários. Depois, na escola, na 4ª série, com a professora Alcione Natália Truzzi, está viva e até hoje, aqui no consórcio de menores, chamava consórcio de menores, que é o Alarme. Uhum. E eu fiz lá um manojo, como a minha avó falava, ela era italiana. Sim. Manojo é um maço de cenouras. Uhum. E aquele manojinho, a professora olhou assim, nossa, Celino, porque o pessoal da roça me chama de Celino. Nossa, Celino, que desenho bonito. E aquilo despertou, né? E aí, claro que era uma coisa muito, muito longe, né? Mas fui desenhando e depois, em 77, entrei para a Polícia Militar, né? Fui para São Paulo, a maior cidade que eu conheci era Rio Preto. Imagina chegar em São Paulo, aquele caipira, né? E, aliás, eu fiz de tudo para me separar desse caipira, porque existia um bullying muito grande, um preconceito muito grande do caipira. E hoje eu faço questão de vir como caracterizado, que é para mostrar, sabe? Porque é o seguinte, Antônio Cândido disse que quem é natural da capital são os urbanos, do litoral são os caiçaras, e não sendo nem da capital e nem do litoral, nós somos todos caipiras. Mas não aquele caipira do Jacatatu, do Monteiro Lobato. Não é? Caipira é, por exemplo, Dr. Domingo Marcolino Braille, um caipira sumido. Né? Dr. Valdemar Verde, que nos deixou algum tempo atrás, caipira sumido. Nada daquele caipira do Monteiro Lobato. Então, as pessoas tinham muita vergonha. E o pessoal da cidade apontava, aí, caipira. E ainda hoje a gente vê nas novelas as figuras do caipira caricato, sabe? Nós não somos aquilo, sabe? Nós somos isso aqui, não é? E a sua relação, Juscelino, com São José do Rio Preto, aniversariante deste mês? Pois é. Parabéns, relação. Rio Preto. Bom, eu nasci em Neves Paulista. Aliás, Neves Paulista é a capital. Essa história está mal contada. Ah, é? Assim,
Então conta pra gente. Então eu conto. Neves Paulista é a capital, é o centro, não é? E Rio Preto é o bairro mais desenvolvido de Neves Paulista. Aliás, a semana passada, a Câmara de Neves Paulista outorgou aí um diploma de bairro mais desenvolvido de Neves Paulista. E depois tem Mirassol, tem Monte Aprazível, tem o Bárcamo, né? Bárcamo, né? E aí eu... Claro que tudo isso é uma grande brincadeira, sim. Né? Eu faço isso nas palestras. E saí de Neves Paulista, da Fazenda São Miguel, e viemos para uma outra fazenda, aqui entre Rio Preto e Borboleta, Badibacite. Né? E lá eu fiquei até os 22 anos, quando eu entrei para a Polícia Militar. E essa ligação com Rio Preto, por exemplo, eu me lembro que o asfalto era a região central, até na Marechal. Da Marechal à Independência era paralelepípedo, até no Bar Santo Antônio. E depois até a barranca do Rio Tietê, do Rio Tietê era terra. Não é? Então eu conheço o Rio Preto há 56 anos. Eu tenho 60. Celino, você acha que Rio Preto, já com esses ares de metrópole, ainda conserva o jeito interiorano, o jeito caipira? Olha, vendo as outras cidades, eu acho que sim, sabe? Claro que mudou muita coisa, não é? Mas e eu percebo hoje o orgulho que as pessoas têm de morar em Rio Preto, e o orgulho caipira, esse sentimento caipira, sabe? Que eu, inclusive, eu falo aqui nas minhas crônicas do Diário da Região, aos domingos, né? Esse daqui é uma reunião das crônicas. Esse sentimento caipira em que a gente percebe que o Rio Pretense tem, né? E ele ainda tem esse cheiro, ele tem esse sabor, esse viver ainda caipira, embora, como você disse, ele tem esse ar de metrópole, ele tem mesmo, não é porque nós somos daqui não, porque ele tem mesmo, o Rio Preto está no mundo. Você falou em caipira, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre os primeiros caipiras que aqui chegaram. Pois é, rapaz, segundo aí a história, né, os primeiros caipiras foram os irmãos Antônio e Manuel Gonçalves, que, olha só, eles vieram tomar posse lá por volta de 1810, vieram tomar posse de uma fazendinha que eles tinham, que eles desceram, vieram de canoa, desceram aqui no Rio Tietê, e um pouco abaixo de Adolfo, eles desceram, né, e vieram tomar posse. Então a fazenda deles era de Catanduva até Santa Fé do Sul, do Rio Grande ao Tietê. Tudo isso era a fazendinha. Agora, e aí só complementando, então, de 1910 a 1820, mais ou menos 160 famílias vieram para cá, né? E em 1852, um pouco antes, né, foi quando o nosso João Bernardino levantou aí, convidou os vizinhos para o famoso terço, né, que onde suscitou o desejo de tornar esses casebres uma vilinha. Mas antes disso, em 1837, e a gente fala disso aqui nesse livro, que é Na Região da Boiadeira, escrito a quatro mãos, né? Eu e o professor Carvalho escrevemos esse livro. Em 1837, 10 famílias vieram de Minas, de São Sebastião do Paraíso, em carros de boi, dormiam embaixo do carro de boi, e aí eles pararam aqui no São João da Boiadeira, que fica entre Rio Preto, Guapiaçu e o distrito de Talhado. Inclusive parece que essa igrejinha lá é de Talhado. Não, essa igrejinha é lá do São João da Boiadeira. Do São João da Boiadeira, que dá a impressão que... Que ela tem uma semelhança, inclusive, né? Tem. Então, para você ver que os mineiros vieram para cá, né? O João Bernardino era mineiro de Airuoca. Aí ele foi para Casa Branca, e de Casa Branca veio para cá. Veio para o sertão desconhecido. Juscelino,
Conta pra gente, como é que era o modo de viver desses primeiros caipiras? Assim, sem o conforto, né, que tem hoje, as danças, eu gostaria que você falasse um pouquinho, os causos, né? Olha, eu posso falar então da minha vivência, Sim, claro. porque eu morei, né, vivi na roça até os 22 anos, né? As casas eram de chão batido, ou seja, não tinha cimento, era pisado, você socava ali a terra, né? As portas não tinham trancas, eram tramelas, né? O poço, a água, era no sarilho, né? E tinha a casinha, que era lá no fundo, longe do poço, para não, Sim. não contaminar a água, né? Mas o viver na roça, ainda sábado conversando com o Antônio Senhorini, um grande caipira, mas pensa num caipira, é aquele. E a gente conversando desses viveres, desses saberes, a gente falando das brincadeiras infantis, né? Brincadeiras de roda, por exemplo, o aroma do pão de torresmo. É uma coisa assim que não dá para se falar dessa vivência, sabe? É só quem viveu para sentir. E aos sábados, os bailinhos de barraca, né? Tocado com a sanfona, um pandeiro, o cara no pandeiro e um violão em cima de uma mesa, né? A barraca, aí uma mesa lá no centro e todo mundo dançava em volta, no sentido anti-horário, né? E aí, se fosse baile pago, onde o cavalheiro pagava, né? O cavalheiro, né? Cavalheiro. O cavalheiro pagava, e se ele fosse chamar a moça e a moça não saísse para dançar, era a chamada tábua. Ele podia falar para ela, você vai ficar 3 danças, três modas sem dançar. Olha. E ela tinha que ficar lá. Fosse quem fosse para tirar. Se fosse o pai dela, ela não podia sair. Se saísse, era briga na certa. Nós vamos fazer um pequenino intervalo, Juscelino, a gente volta já já, ok? Câmara e Cidadania, em 1 minuto só. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, hoje um programa especial. Em comemoração ao aniversário de Rio Preto, 164 anos este mês, nós convidamos o Juscelino Soares, ele que é artista plástico, escritor, está falando sobre os primeiros habitantes aqui de Rio Preto, da vida caipira, do sentimento caipira, e ele vai continuar com a gente conversando sobre esses causos caipiras. Esses causos caipiras. Ainda só lembrando da dança, Ok. né? O catira, por exemplo, que é uma dança folclórica nossa, né, do estado de São Paulo, ela surge com os boiadeiros, né? Eles adentravam o sertão para buscar as boiadas, principalmente no Mato Grosso. Então você imagina, ele ficava 2, 3 meses no mato, né? E nas paradas, nos pontos de pouso, tinha sempre lá um violeiro. E eles chegavam por volta de 2, 3 horas da tarde em cada pouso, né? E aí saía no outro dia às 6 horas da manhã. Nesse ínterim, né, além do cozinheiro já fazer a comida, tá, enquanto eles esperavam, o pessoal ficava cantando em volta da fogueira, tomando lá uma cachaça da boa, não é? E aí eles sentiam o desejo da manifestação através da dança. Agora você imagina 2 caras
dançando, grudado no outro. Isso imagina, né? Macho que é macho, boiadeiro que é boiadeiro, não gruda no outro. Sim. Então foi criado a dança, o catira, que é um tocando viola, e você pode ver meia dúzia, 10, 12 homens dançando, só que eles não se tocam. Sim. É no sapateado, batida, né? é bater o pé, a mão e o corpo, né? Mas estavam dançando somente homens, só não se tocavam. Juscelino, nós sabemos que na sua arte você permeia o mundo rural, o mundo simples do sertanejo e muito da natureza. Mas como é que nasceu essa paixão pelo girassol? Conta pra gente. Agora falando um pouco como artista plástico, né? E vendo, sentindo a natureza, né? Despertou o desejo em mim de transportar aquilo que eu sentia, né? Através do desenho. Em 94, eu fui fazer uma exposição na Itália, porque ainda morando na roça, eu é que plantava as flores perto de casa, né? As mulheres vinham buscar flor e pediam para mim, não para minha mãe. Então tinha sempre lá dálias, roseiras e também pés de girassóis. Só que é um aqui, outro ali. Sim, sim. Em 94, quando eu fui para a Itália, nós descemos no aeroporto, em Fiumicino, indo para lá para a cidade Fondi. À tardezinha, eu vi aquela plantação de girassóis. Aí eu falei, para eles é muito natural isso, né? Eu falei, para. E eles nem, o motorista não entendeu o que era para, né? Que seria, firma. Sim. E aí eu dei sinal, ele parou, eu desci do carro e entrei. Eu tenho até uma foto. Entrei no meio daquela plantação. Só que lá os girassóis eles são pequenos. Devido à terra, ao contrário dos nossos que são plantados aqui, que eles dão assim, girassóis de 2, 3 metros de altura. Então surgiu aí, em 94, que surgem os girassóis e permanecem até hoje. Até hoje. Agora você vai falar um pouco dos seus livros. Mostre para nós um pouquinho das suas obras. Então, aqui está o Clara, um romance. Esse é o mais recente? Esse é o mais recente. Já tem um outro pronto, né? Já está no forninho. Já está no forno, lá pronto, pela revisão, estamos aguardando. É uma história assim, muito legal. Essa daqui é a história da filha de um fazendeiro que se apaixona por um tocador de viola, por um violeiro. Beleza. E, claro, um amor impossível. Né? Juscelino, se as pessoas quiserem visualizar suas obras, sua arte plástica, seus livros, como é que deve fazer? Eu tenho um site que é o www.jocelinosoares.com.br. E quem quiser ler, né, as minhas crônicas, tenho lá. E também aos domingos, né, nós publicamos, domingo sim, domingo não, no Diário da Região, as crônicas. Ok. Só para lembrar, Rio Preto está comemorando esse mês 164 anos de vida. Eu queria saber, você, como homem, como artista plástico, como escritor, como é que você vê a nossa cidade hoje? Quais são as suas expectativas? Olha, para falar de hoje, eu tenho que voltar um pouquinho lá no passado, né? E eu sou testemunha ocular, né? Dessa pujança dessa cidade, não é? Como eu disse, ela que terminava ali na Independência, né? Na Rua Independência, e hoje ela termina onde eu morava. Aliás, nesse novo shopping que fizeram, aquela figueira que tem lá, não é? Eu almocei e merendei inúmeras vezes lá. Ali fazia parte da fazenda, quer dizer, a cidade já chegou na fazenda. Então, essa cidade que eu não sou daqui, mas eu aprendi a amar tanto o Rio Preto, né? Porque foi aqui que eu criei os meus filhos, os meus netos. Né, Juscelino? Muita gente. O êxodo foi grande. O êxodo rural dos anos 40 até os anos 80, que foi o maior movimento social da história do mundo, segundo pesquisa do IBGE. Poxa vida. Porque até 1940, 70% da população morava na roça.
de 40 a 80, isso se inverteu. E hoje, nem 3% moram na roça. Na roça. Não é? Então, estão aonde? Estão nas cidades. É verdade. E eu me encontro em Rio Preto desde 1960, né? Entrei para a polícia em 77 e trabalhei a minha vida toda. Eu fui para São Paulo, depois Novo Horizonte, mas isso não chega a 2 anos, e o resto aqui em Rio Preto, né? Eu trouxe para Rio Preto, eu trabalhei no Projeto Vida, que era educação de trânsito nas escolas. De 97 até me aposentar, eu trouxe o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que ainda está aí por aí nas escolas. E trabalhei no trânsito, né? Eu fiscalizava o trânsito, né? E vi Rio Preto crescer, e vi Rio Preto chorar, né? Vi Rio Preto se emocionar, vi Rio Preto... Testemunho ocular mesmo de tudo. Fui testemunha, sabe? Tenho grandes amigos em Rio Preto, né? Enfim, Rio Preto me emociona. Conte para nós, Juscelino, como é que é teu dia a dia? O dia a dia do artista, o dia a dia do escritor? Eu divido assim, eu levanto como bom caipira. Caipira, eu levanto 6 e pouquinho para fazer minha caminhada, né, para manter o coração, né? Sim. Aí 7 e pouquinho eu começo a pintar e escrever na parte da tarde. Então de manhã eu pinto, à tarde, com aquilo que eu não consegui falar com a tinta, à tarde eu falo através da escrita. Ah, que bom. Você continua pintando? Continuo pintando todos os dias. E agora, exposição, você expõe ainda? Sim. Existe uma próxima exposição? Não, por enquanto não. Até pela conjuntura que está aí, né? Sim. Mas nós fizemos o ano passado uma exposição aqui no shopping, foi muito legal. A anterior ao shopping nós fizemos em Brasília, né? No Congresso Nacional. Inclusive, foi a primeira vez que houve uma queima no alho no Congresso Nacional. Congresso. Queima do alho. Eles fizeram lá no Congresso Nacional. Isso foi muito bom, hein? Muito legal. As pessoas não acreditavam que estava acontecendo lá uma queima no alho. E você não tem perspectiva, mesmo aqui na região, de colocar uma nova exposição? Sim, nós estamos abertos, né? Mas, por enquanto, como tudo aí está nessa espera, né? Nesse compasso de espera, expectativa, né? Mas eu tenho feito palestras em faculdades, em escolas. E se alguém quiser uma palestra tua, entra no site também? Entra no site. Ou lá se não, tem algum tem campo que você pode... Sim, e tem o nosso e-mail que está lá. E também o nosso celular também está lá, mas eu posso até repetir aqui, né, que é o 98127-6997. Estamos à disposição das pessoas. Pintor, escritor, né? O que você acha, por exemplo, dessas novas experiências, as pessoas que estão entrando agora nas artes plásticas, principalmente aquele que se interessa pela cidade, pelas coisas da cidade? Você acha que é um bom caminho? Você acha que tem alguma projeção? Ou você acha que as pessoas fazem isso? Porque às vezes a pessoa fala, o Juscelino ele faz isso, talvez até para preencher o tempo. Mas aí tem um amor também que você coloca. Você acha que o artista plástico hoje em dia, principalmente o rio-pretense, que esteja se iniciando na carreira de artista plástico, ele deve também colocar esse amor e não só como hobby? Primeiro ele deve perguntar para ele mesmo, na calada da noite, né, se ele morreria, se não lhe fosse permitido ou pintar, ou escrever, ou se manifestar de alguma forma. Né? E se a resposta for positiva, então ele deve continuar. Porque foi isso que eu fiz lá em 1973. Eu perguntei a mim mesmo se eu morreria se não me fosse permitido desenhar e pintar. Né? E a resposta foi, eu morreria. Então, não importa, né,
o que importa é que você consiga extravasar aquilo que você está sentindo. Tá certo. E somos todos apaixonados por São José do Rio Preto, né? E nós desejamos bastante progresso. Claro. Nós sabemos claro. que Rio Preto está entre as grandes cidades do país e nós queremos o melhor para Rio Preto, não é isso, Juscelino? Claro que sim. Eu sou um amante da cidade, eu adoro Rio Preto e eu quero ser enterrado em Rio Preto. Tá certo. Então, amor maior que esse. Impossível. Nós gostaríamos de conversar muito mais sobre São José do Rio Preto, sobre a vida caipira, o modo caipira. Nosso programa chegou ao fim, Juscelino. Eu agradeço muito Poxa a sua vida. participação. Espero tê-lo de volta Claro, mais vezes. claro. Muito obrigado. Um beijo, Rio Preto. Este é o Câmara Cidadania, que hoje trouxe aqui o artista plástico, escritor Juscelino Soares, em comemoração ao aniversário de Rio Preto, esse mês, 164 anos. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.